Olá pessoal, comunicação é um encontro de histórias. Como assim, Lígia? Como comunicação é um encontro de histórias? Veja bem, quando eu vou conversar com uma pessoa, como eu estou aqui agora conversando com vocês, eu não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo, mas eu sei que quando eu me comunico, falo com vocês, eu estou falando dos meus registros, da minha história propriamente dito, daquilo que me faz ser eu, desde o ventre, né? Da infância, juventude, agora estou na idade madura, quer dizer, eu tenho um repertório singular, absolutamente meu. Mas quando eu falo com você e você está me ouvindo, nossas histórias se encontram de alguma forma. E aí você vai juntar o seu repertório com o meu e criar um novo caminho neural, uma nova sinapse, que é a comunicação entre os neurônios. Se você tiver a oportunidade, pesquisa na internet sobre a comunicação entre os neurônios, que se chama sinapses. Você fica impressionado. É energia pura, eletricidade. É eletricidade. O tempo todo ali se conectando, criando novos caminhos neurais. Então, as minhas informações vão se misturando com das pessoas que eu estou conversando e vice-versa, num nível em que a gente está o tempo todo se reconfigurando. O tempo todo a gente se reconfigura. Porque quando chega uma informação nova, né, uma fala, uma frase de alguém, me dá novos repertórios. E é assim. Então, a comunicação é o quê? Quando eu me identifico com a fala de alguém, é porque existem repertórios em comum. Se não houver repertório em comum, o repertório é aquilo que está armazenado em mim e que não é um armazenamento encaixotado, assim, numa gavetinha. Ele é fluido, é o tempo todo, ele vai se reconfigurando. Chegou informação nova. A capacidade do nosso cérebro é algo inimaginável. Já é comprovado, né, que nosso cérebro ele teria 1 milhão de terabytes se fosse comparar com um computador. 1 milhão de terabytes. Porque as informações chegam tal. Não, o tempo todo. Então a questão da comunicação, ela é muito preciosa, muito importante. Já reparou que os grandes problemas da humanidade têm a ver com comunicação? Um fala uma coisa, o outro entende segundo o seu repertório. Quantas vezes a gente vê casais, irmãos, filhos com mães e pais, mas eu não quis dizer isso, não foi isso que eu disse, não, foi isso que você disse. Por quê? A pessoa interpretou de acordo com o repertório dela. Se naquele momento aquilo for algo que alguém falou, for algo muito forte naquele momento da vida da pessoa, ela vai receber do jeito dela. Então nem sempre é o que a gente fala, é como a pessoa está e recebe. Olha como que é forte essa história de comunicação. Então, é muito louco. Quando a gente vai conversar com alguém, é por isso que fala-se, né, que, né, o que é sabedoria? É palavra certa, na hora certa, com a pessoa certa, no lugar certo. Palavra certa, na hora certa, com a pessoa certa, no lugar certo. Então, a pessoa que fala na hora errada, ela é chamada de tola. A pessoa que fala pelos cotovelos, ela é chamada de tola. Então, a gente tem que, sim, pensar nas nossas palavras, porque elas realmente não voltam. Isso é verdade, não é um chavão, não é um clichê, é verdade isso. Então, quando a gente fala com alguém, eu estou entrando no universo dela, ela está entrando no meu universo. Então, para eu me fazer entendida, para eu compreender essa pessoa, nós precisamos achar pontos em comum para construir um diálogo onde um entende o outro, né? E para achar esses pontos em comum,
Nós precisamos de conexões emocionais. Porque, olha, tudo funciona emocionalmente primeiro. Nosso cérebro capta a imagem, reage a tudo. A fala, os canais perceptivos, auditivo, sinestésico e visual. Nós percebemos o mundo por esses 3 canais. Então, de acordo com como eu estou me sentindo, vai afetar como eu vou receber cada informação. Então, a comunicação é uma coisa muito forte, muito séria, muito importante. Meu Deus, como é importante. Como é que eu faço para ser sábia o tempo todo, para ter palavra certa na hora certa, com a pessoa certa? Eu, por exemplo, que tenho um perfil de ser mais extrovertida, na minha juventude, muitas vezes eu fui imprudente na palavra, na fala, né? Que Deus me protegeu, porque eu fui para os caminhos do meu Senhor muito jovem, com 18 anos. Então, Deus me protegeu muito, porque o meu perfil é de ser falante, por isso que eu estou aqui falando, e amo, e ao mesmo tempo solta, às vezes impulsiva. Então eu me lembro já de situações familiares mesmo, que meus irmãos, meu próprio marido, minha filha: mãe, mas olha o que você falou. Ah, você falou isso comigo. Eu falei, eu nem lembrava que eu tinha falado. Então o perfil de comportamento que é mais extrovertido, ele tende muito a ser intempestivo nas palavras e mete os pés pelas mãos. Estou falando a verdade. Então a gente precisa aprender a desenvolver a reciprocidade, a perceber o outro melhor, sabe? Afinar essa percepção para que a gente não meta os pés pelas mãos. Não fale coisas que não devemos falar na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada. Isso é o contrário de sabedoria. Isso é... Que nome que a gente daria isso? Uma pessoa que fala a palavra errada na hora errada, com a pessoa errada, e no lugar errado, ela é tola. Tola. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como o nosso cérebro constrói a imagem, constrói o pensamento a partir de imagem, a hora que eu falo, eu vejo a maçã de ouro e a bandeja de prata. Eu vejo, claro, olha que cena linda, mas só que eu vejo uma maçã assim, de ouro, né? Mas um brilho bem polido, vejo uma salva de prata, porque o contexto que se fala, né? Como maçã de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Então, comunicar não é uma coisa, não é uma brincadeira. Comunicar com o cliente, como você vai chegar até o cliente, você tem que entrar no repertório dele. Por isso, aprender a ouvir mais do que falar é importante. Aí alguém já disse certa feita, eu gostei muito. Por isso nós temos 2 orelhas e uma boca, para ouvir mais e falar menos. Ainda que sejam falantes, né? Mas não vai deixar de falar por conta disso. Mas eu vou deixar com vocês uma coisa muito bacana. Que eu faço isso e funciona muito, muito, muito. É o seguinte: quando você vai falar ou fazer qualquer coisa, se faça a seguinte pergunta: você tem liberdade para falar isso ou fazer? Gente, a voz da consciência responde ato contínuo: não faça. É impressionante. A voz da consciência é a voz cordata e sábia. Então, quando ela fala, não faça, não faça. Quantas vezes na minha intempestividade eu fiz essa pergunta, a voz falou para não falar e eu fiz e me ferrei. Então, meus amores, olha, como maçã de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Então, comunicar é encontrar pontos em comum. Eu preciso entrar no repertório do outro. Eu preciso que as configurações do outro alterem as minhas configurações e vice-versa. Porque mesmo que eu não queira, isso vai acontecer. Cada palavra que a gente ouve, entra e já altera nossas configurações. Ok? Fica a dica.
curte e compartilha nosso canal.